Olá, tropa da CIF. Hoje nós vamos falar de um assunto muitíssimo importante. É isso que você vê na tela, foi publicado no ano de 2001. O relator é o juiz federal Luiz Eduardo Bianchi Cerqueira. Bom, isso aqui é um acórdão, ok? Então nós temos de cara já o motivo desse acórdão. O que se busca aqui? Se busca uma tese, que é a seguinte: é possível a concessão de aposentadoria por invalidez após análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial ou permanente, no caso de outras doenças que não se relacionam com o HIV. Bom, por que o HIV? O que é que tem a ver o HIV com isso? De cara, nós temos o acórdão, nós temos aqui a decisão. A decisão foi por maioria, não foi uma decisão unânime, 2 votos contrários, mas o acórdão, a decisão é dar provimento para a uniformização nacional da interpretação dessa condição aí. O que é que tem a ver o HIV com isso? Então, só para contar exatamente o que aconteceu, nós vamos na página 3. Na página 3, nós temos, logo no início do relatório, uma contextualização. Trata-se de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu pedido de uniformização nacional destinado a reformar acórdão no qual se discute a concessão de benefício por incapacidade à pessoa portadora de lupus. O que aconteceu foi o seguinte: foi concedida a aposentadoria por invalidez a uma pessoa com HIV, não decorrente da doença, mas decorrente do seu estado de funcionalidade, considerando as barreiras ambientais, no caso, as atitudinais. Então, aqui se a pessoa com HIV conseguiu esse benefício, por que não uma pessoa portadora de lupus ou de qualquer outra doença? A questão principal, cerne da discussão aqui são as doenças, ou seja, são os problemas identificados na classificação internacional de doenças apenas, que determinam se uma pessoa pode ou não pode receber um benefício previdenciário, no caso, a aposentadoria por invalidez. É a doença que determina isso? Por essa uniformização, que é muito importante, não é essa a definição. A definição é o estado de funcionalidade, ou seja, a definição não é dada pela CID, a definição é dada pela CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Vamos seguir nesse relatório para eu mostrar outros pontos importantes. E agora nós vamos para a página 4. Na página 4, em breve síntese, trata-se de ação previdenciária na qual se visa a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. A sentença foi de improcedência do pedido, dizendo que não havia incapacidade. Então, partiu-se aqui de um problema. A pessoa não conseguiu o benefício por não ter sido constatada a incapacidade. Será que não havia mesmo incapacidade? Vamos seguir no documento na página 5. Olha o que diz aqui embaixo. A parte autora interpôs incidente de uniformização de jurisprudência, já que, no outro caso, também de uma doença crônica, também com problemas de funcionalidade, naquele caso, houve a concessão do benefício. Por que não em outros casos que não aqueles? E justamente a gente volta para perguntar, então, seria a doença que dá o direito?
Vamos olhar a página 11. Esse documento eu vou deixar totalmente à disposição de vocês num link na descrição do vídeo. Alguns decretos são colocados aqui, eu estou na página 11, mas o que eu quero observar com vocês olha só que bonita essa justificativa aqui embaixo, né? Está falando de termos legais, o artigo 16, mais especificamente, do decreto 6.214 de 2007. A concessão de benefícios, está falando sobre a concessão de benefícios, deve ser com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF. Ou seja, não é CID apenas, mas a CIF que é determinante. Significa que duas pessoas com o mesmo código da CID, com a mesma doença, podem ter desfechos diferentes em relação a conseguirem ou não um benefício previdenciário. Porque não é a doença, não são os códigos da CID que vão determinar isso. Eles são informações complementares, com a sua importância, com o seu grau de importância. Mas o que determina se o benefício deve ou não ser concedido é a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, estabelecida pela resolução da OMS 54.21 de 2001. Vamos dar sequência? Vamos direto para a página 26, para ver o que é que tem aqui de interessante nesse documento. Nessa situação, existindo a incapacitação parcial, passa-se ao segundo passo do raciocínio, como a dita análise das condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, ou seja, a análise da incapacidade em sentido amplo, analisar a funcionalidade do ponto de vista técnico, olhando para a Classificação Internacional de Funcionalidade, o que significa funcionalidade humana, ou o que significa o estado de saúde funcional. Não é apenas algo voltado à mobilidade, à acessibilidade, não é só isso. Engloba todos os aspectos da participação social, passando pelas relações interpessoais, por emprego, educação, passa também pelas atividades humanas, como aprendizagem, aplicação do conhecimento, planejamento de tarefas, comunicação, entra assim a mobilidade, o cuidado pessoal e até mesmo a vida doméstica. E também as condições do corpo, do ponto de vista funcional e do ponto de vista estrutural, fisiológico ou anatômico. Tudo isso é funcionalidade, o sentido amplo da funcionalidade. É isso que precisa ser analisado. E só é possível analisar isso dentro de um contexto biopsicossocial. Não é apenas bio, mas é biopsicossocial. O raciocínio biopsicossocial pode ser individual, mas a descrição da funcionalidade do ponto de vista biopsicossocial precisa ser multiprofissional e interdisciplinar. Logo na página seguinte, é a página 27, nós temos o seguinte: incapacidade. Para tanto, se tem utilizado um instrumento normativo, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, não apenas a Classificação Internacional de Doenças. Aqui o nome da CIF está completo, né? Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. O nome da CID aqui está incompleto. O nome completo da CID é Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Esse é o nome completo da CID. Você que é profissional da saúde, você que é da área de assistência social, você que é da área do direito, você precisa conhecer as duas classificações, as suas atualizações, o seu modo de aplicação,
não é possível fazer intervenções, laudos, pareceres e atestados, relatórios que sejam, perícias, usando apenas uma dessas classificações. É necessário que você compreenda, aprenda e aplique a essas duas classificações internacionais para que o seu relatório seja completo e seja mais próximo, né, da descrição da funcionalidade verdadeira que a pessoa tem, de modo a diferenciar pessoas que têm, apesar de terem códigos iguais ou doenças iguais, têm condições totalmente diferentes, estado de saúde diferente, e precisa, então, de uma abordagem, de benefícios, de um olhar diferenciado, personalizado sobre o seu grau de funcionalidade ou o seu estado de saúde funcional. Bom, sem embargo, utilizando-se tal classificação, na análise da funcionalidade, verifica-se não apenas a doença em si, mas as atividades humanas, a participação social e a interação com o ambiente. Bom, a interação com o ambiente, por incrível que pareça, também faz parte da classificação internacional de funcionalidade. Ela tem 4 componentes, sendo que 3 deles, funções do corpo, estruturas do corpo, atividades e participação, são componentes de funcionalidade, ou o aspecto negativo da funcionalidade, que seria a incapacidade. São experiências e não características das pessoas. E existe uma lista complementar, o último componente, que é o de fatores ambientais, através do qual é possível descrever os facilitadores ambientais e as barreiras ambientais. E olha que interessante essa uniformização aqui. Ter deficiências sem limitação de capacidade. Então, o que também diz a Classificação Internacional de Funcionalidade? Que é possível haver deficiências sem limitação de capacidade. Isso a CIF descreve totalmente, isso é um ponto muito importante da classificação. Ter problemas de desempenho, ou seja, relacionados às barreiras ambientais e limitações de capacidade, sem deficiências evidentes. Ter problemas de desempenho sem deficiências ou limitações de capacidade. Ter limitações de capacidade se não tiver assistência e nenhum problema de desempenho no ambiente habitual. Aqui existe diferença entre capacidade e desempenho. Então, um desempenho pode ser favorecido por adaptações ambientais. Experimentar um grau de influência em sentido contrário. Inatividade dos membros pode levar à atrofia, ou seja, a limitação de uma atividade pode levar a problemas em estruturas e funções do corpo. E ele dá um exemplo: a institucionalização pode resultar numa perda de socialização, ou seja, um ambiente que é repleto de barreiras pode gerar também alteração ou restrições da participação social. Bom, o mais importante desse vídeo, nesse acórdão aqui, eu vou deixar na íntegra para vocês, é o seguinte recado. A CIF é a classificação que você deve usar para determinar se uma pessoa precisa ou não de benefícios previdenciários. Eu me refiro a incapacidade para o trabalho, aposentadoria por invalidez, um benefício temporário, como benefício de prestação continuada, ou se não precisa de nada disso, mas para garantir a equidade, a obtenção, a manutenção de um emprego, a inclusão nas reservas legais, de acordo com a Lei 13.146 de 2015. Usem a classificação internacional de funcionalidade, porque ela é a solução para os diversos problemas sociais, econômicos e assistenciais
que vivemos hoje no Brasil. Um abraço, tropa da CIF. Até o próximo vídeo.